Você sabe o significado de "Eis que estou à porta e bato"? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Apocalipse 3h20. A partir dessa profecia sobre a volta do Senhor Jesus nos últimos dias, pode-se ver que o Senhor vai bater às nossas portas quando voltar. Então, de que maneira o Senhor vai bater? E como podemos receber o Senhor quando ele bater? Vamos conversar sobre essas questões. Como o Senhor vai bater às nossas portas quando voltar? Quando o Senhor voltar, de que maneira exatamente ele vai bater às nossas portas? A resposta para esta pergunta é essencial para acolhermos o Senhor. Apocalipse 3h20 profetiza claramente: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Apocalipse 3h20. Este versículo nos diz que apenas aqueles que ouvem a voz de Deus e abrem suas portas para ele vão festejar com o Senhor. Então, quando o Senhor Jesus vier, como ele vai bater à nossa porta com sua voz? Seria como muitos crentes imaginam que o Senhor pessoalmente bate à nossa porta para nos dizer que ele está de volta. Na verdade, o Senhor Jesus nos disse as respostas há muito tempo. O Senhor Jesus profetizou: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas vindouras. João 16:12-13. Em Apocalipse 2:3, e foi profetizado 7 vezes que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Com esses versículos aprendemos que depois que o Senhor voltar, ele falará às igrejas e expressará a verdade para prover para o homem, e por isso o Senhor nos admoesta que todos os que têm ouvidos devem ouvir. Em outras palavras, o verdadeiro significado de "Eis que estou à porta e bato" é que quando o Senhor voltar nos últimos dias, ele falará palavras ao homem e baterá a porta de nossos corações com suas declarações. É assim que o Senhor vai bater. Quando o Senhor bate, o que devemos fazer para recebê-lo? Depois de saber a forma como o Senhor vai bater, a próxima pergunta segue naturalmente: o que devemos fazer para recebê-lo? O Senhor Jesus disse: mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo. Saí-lhe ao encontro. Mateus 25:6. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. João 10h27. E as profecias do livro de Apocalipse: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Apocalipse 3h20. Essas palavras mostram que a chave para acolher a volta do Senhor é ouvir a voz de Deus. Quando há alguém testificando que o Senhor Jesus veio e expressou verdades nos bastidores, é na verdade o Senhor usando pessoas para nos transmitir sua voz e bater em nossas portas. Então o que devemos fazer é ser as virgens sábias, abrir a porta de nossos corações, busque e investigue ativamente para ver se é a voz de Deus e se é a verdade expressa. Uma vez que reconhecemos a voz de Deus, devemos aceitar e seguir o Senhor que voltou sem hesitar. Só assim podemos acolher o Senhor e assistir à festa do Cordeiro. Assim como, quando Jesus veio trabalhar, Pedro, João e outros apóstolos deram as boas-vindas ao Senhor ouvindo a voz de Deus. Quando ouviram as palavras com poder e autoridade do Senhor Jesus, que poderiam fornecer sustento para a humanidade a qualquer hora, em qualquer lugar, eles determinaram que a palavra do Senhor Jesus era realmente a voz de Deus. Eles sabiam que o Senhor Jesus era o Messias que havia de vir, então resolveram segui-lo e assim ganharam a salvação do Senhor. Os principais sacerdotes, escribas e fariseus judeus, pelo contrário, mantiveram a porta de seus corações selada e não deram atenção à voz de Deus, independentemente de quanta verdade o Senhor Jesus expressou, e de quão grande autoridade e poder contidos nas palavras do Senhor Jesus. Eles até tentaram por todos os meios criticar o Senhor Jesus e no final, pregaram-no na cruz. Ao fazer isso, eles cometeram um crime hediondo e foram punidos por Deus em consequência. Portanto, se queremos dar as boas-vindas ao retorno do Senhor no fim dos tempos, devemos aprender com o fracasso dos fariseus, abrir nossos corações e ouvir a voz de Deus, para que não percamos a chance de receber o Senhor. Ou seja, se há testemunho da volta do Senhor Jesus, devemos prestar atenção para ouvir a voz de Deus. E quando ouvimos a voz de Deus, não significa que vimos a aparição de Deus e recebemos o Senhor.
O Senhor está batendo. Agora, em todo o mundo, apenas a Igreja de Deus Todo-Poderoso está testemunhando abertamente que o Senhor Jesus voltou, e que Ele é Deus Todo-Poderoso, que faz a obra de julgamento nos últimos dias e tem causado um grande impacto no mundo. Deus Todo-Poderoso expressou milhões de palavras de verdade para bater às nossas portas. Quem o vê não tem escolha, a não ser reconhecer que as palavras de Deus Todo-Poderoso, com poder e autoridade, são de fato a verdade e a voz de Deus. Ouça! Deus Todo-Poderoso diz: mas enquanto o velho mundo continuar existindo, eu lançarei minha raiva sobre suas nações, promulgando abertamente os meus decretos administrativos por todo o universo, e enviando castigo sobre quem quer que os viole. Quando eu volto a minha face ao universo para falar, toda a humanidade ouve a minha voz, então vê todas as obras que eu realizei por todo o universo. Aqueles que forem contrários à minha vontade, isto é, que se opõem a mim com os feitos do homem, cairão sob o meu castigo. Eu tomarei as numerosas estrelas dos céus e as farei de novo, e graças a mim, o sol e a lua serão renovados, os céus não serão mais como eram. As miríades de coisas na terra serão renovadas. Tudo se tornará completo mediante minhas palavras. As muitas nações do universo serão redivididas e substituídas pelo meu reino, de modo que as nações sobre a terra desaparecerão para sempre e tudo se tornará um reino que me adora. Todas as nações da terra serão destruídas e deixarão de existir. Dos seres humanos do universo, todos aqueles que pertencem ao diabo serão exterminados. Todos os que adoram Satanás serão abatidos pelo meu fogo ardente, isto é, exceto aqueles que agora estão na corrente, o resto será transformado em cinzas. Quando eu castigar os muitos povos, aqueles que estiverem no mundo religioso em extensões diferentes, voltarão para o meu reino, conquistados por minhas obras, porque terão visto o advento do Santo vindo numa nuvem branca. Toda a humanidade seguirá a própria espécie e receberá castigos que variam conforme suas ações. Aqueles que se levantaram contra mim irão todos perecer. Quanto àqueles cujos feitos na terra não me envolveram, por causa da maneira como se absolveram, continuarão a existir na terra sob a governança dos meus filhos e do meu povo. Eu me revelarei à miríade de povos e à miríade de nações, ressoando com minha própria voz sobre a terra, proclamando a completude da minha grande obra, para que toda a humanidade veja com os próprios olhos.